No funeral do meu marido, a mulher com quem ele estava me traindo se levantou no meio da cerimônia, virou-se para a plateia e disse: "Ele nunca a amou." Ela se referia a mim. Sua voz ecoou pela igreja como se tivesse todo o direito de estar ali. Suas palavras pairaram no ar, pesadas e ríspidas, como um tapa ao qual eu não tinha permissão para reagir. A sala ficou em silêncio. As pessoas se viraram para me olhar. Algumas com pena, outras em choque, outras apenas esperando para ver o que eu faria. Mas eu não me mexi, não falei nada. Fiquei ali sentada, olhando para a mulher que havia roubado o coração do meu marido. Ou pelo menos o que restava dele. A mão do meu filho estava na minha. Minha mãe apertou meu ombro com mais força. Meu corpo inteiro queria explodir. Mas fiquei imóvel, porque o que eu sabia, o que ela não sabia, era que a história ainda não tinha acabado. Alguns segundos depois, nosso advogado de família, Dr. Armando Leite, caminhou calmamente até a frente da sala. Ele segurava uma pequena caixa de madeira nas duas mãos. Todos o observavam, sem saber se aquilo fazia parte da cerimônia ou se era algum tipo de anúncio de última hora. Ele se virou para ela, a amante, e disse sem hesitar: "Ele deixou isso só para você." Ela pegou a caixa dele como se fosse um presente, como se tivesse ganhado alguma coisa. Ela a abriu e então gritou. Antes do funeral, eu não chorei. Eu não conseguia. Não por ele. Ainda não. Eduardo estava morto havia 6 dias. Um acidente de carro, estrada escorregadia pela chuva, tarde da noite. Disseram que foi instantâneo, mas esses detalhes não me importavam. O que importava era o silêncio que se seguiu. O tipo de silêncio que não parece tranquilo, apenas pesado. Lembro-me vividamente da manhã do funeral. O cheiro de café que eu não conseguia me obrigar a beber. O jeito como minha mãe ficava, ajeitando suas pérolas, como se isso lhe desse algo em que se agarrar. O som de Lucas, meu filho de 10 anos, fechando o zíper de sua jaqueta preta minúscula, tentando agir como se aquilo fosse apenas mais um evento de adultos, como se não soubesse que seu mundo havia se partido ao meio. "Você está linda", disse minha mãe suavemente, enquanto prendia um broche de prata no meu casaco, como uma viúva deveria ser. Não respondi. Olhei no espelho e mal me reconheci. Cabelo preso para trás, maquiagem escondendo as olheiras, lábios pintados no mesmo tom que usei no dia do nosso casamento. Parecia uma piada cruel, como eu outrora usara essa mesma cor com esperança no coração, e agora a usava como uma armadura. O caminho até a igreja foi tranquilo. Sentei-me entre minha mãe e Lucas no banco de trás do seu velho Monza. Ele segurou minha mão o tempo todo, mas eu sentia suas perguntas zumbindo sob a superfície. Ele não perguntava sobre o acidente desde o dia em que aconteceu. Só perguntava se o pai realmente o amava. Essa foi a parte que mais doeu. Quando chegamos, a primeira coisa que notei foi como a igreja estava lotada. Eu não esperava tanta gente. Eu me perguntava quantos deles realmente conheciam Eduardo. O verdadeiro Eduardo. O homem que eu amei? Sim, mas também o homem que mentiu para mim. Que sorriu enquanto apagava pedaços de mim pelas costas. A maioria deles chegou carregando caçarolas e simpatia, mas alguns trouxeram sussurros e olhares de soslaio. Estávamos sentados na frente, ao lado das flores que eu havia colhido dias antes. Mentiras e rosas brancas. Ele as odiava, mas eu não me importava. O serviço era para ele, sim, mas também era meu. Meu momento de me despedir. Mesmo sem saber de quem eu estava me despedindo. Do homem que ele era, ou do homem que eu pensava que ele fosse. Enquanto o órgão tocava, eu observava a sala. Amigos, familiares, colegas, até mesmo alguns antigos amigos de colégio de Eduardo que eu não via há anos. Mas então eu a vi. Ela estava perto do fundo no início, parada sob o arco como se estivesse decidindo se entrava ou não. Esbelta, com um vestido vermelho que brilhava a cada movimento. Ela se destacava como um sinalizador de alerta em um mar de preto e cinza. Vanessa Prado.
Eu não precisava de apresentações. Já tinha visto o nome dela antes, em recibos, em faturas de hotel, em um colar que ele comprou num Natal, quando eu ganhei um suéter. E agora ela estava aqui. Inclinei-me para minha mãe e sussurrei. Ela veio. Minha mãe não perguntou quem. Ela não precisava. Seus lábios se apertaram, e ela estendeu a mão para mim. Vanessa caminhou pelo corredor lentamente, deliberadamente, como se pertencesse ao seu lugar naquela história. Seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo. Não havia vergonha neles, apenas direito, como se ela estivesse ali para receber algo. Eu sentia Lucas observando-a também, confuso, sem entender por que sua mãe de repente se enrijeceu ao seu lado. Alisei seus cabelos, beijei o topo de sua cabeça e sussurrei. Só ouça as coisas boas que as pessoas dizem sobre o papai. Ele assentiu, ainda jovem demais para entender as mentiras que os adultos contam em funerais. Quando o pastor João começou a falar, encarei a fotografia de Eduardo no altar. Era a que eu tinha escolhido, aquela em que ele parecia mais feliz. Lembro-me de tirá-la. Estávamos em Campos do Jordão, em uma viagem em família, logo depois do nascimento de Lucas. Eduardo estava rindo de algo que Lucas fez. Ou talvez fingindo. Olhei para aquela foto e tentei me lembrar de como era amá-lo sem hesitar. Tentei sentir algo limpo, algo acolhedor. Mas tudo o que eu conseguia sentir era a traição por trás da dor. E enquanto Vanessa estava sentada algumas fileiras atrás de mim, cruzando as pernas e sacudindo o cabelo como se estivesse esperando um holofote, percebi uma coisa. O dia não seria sobre encerramento. Seria sobre verdade e dor. E talvez, se eu tivesse sorte, liberdade. O pastor estava no meio da frase quando ela se levantou. Vanessa Prado, vestida de vermelho como se estivesse em uma celebração, levantou-se no centro da igreja lotada e se virou para a frente com o tipo de calma que sempre vem antes de uma tempestade. Seus saltos estalaram uma vez contra o piso de madeira quando ela deu um passo à frente. As pessoas se viraram em seus assentos. Algumas sussurraram seu nome. Algumas já a tinham visto antes, talvez em eventos de trabalho de Eduardo ou em público. Outras não a conheciam, mas sentiam que algo estava errado. A atenção era intensa o suficiente para ser sentida. O pastor fez uma pausa, confuso. Ele olhou para mim em busca de orientação, sem saber se aquilo era algum tipo de homenagem planejada. Não lhe dei nada. Vanessa não esperou pela permissão. Virou-se para os bancos e ergueu o queixo. Sei que alguns de vocês não me conhecem, disse ela, alto o suficiente para que todos os cantos do santuário ouvissem. Mas eu conhecia. Eduardo melhor do que a maioria de vocês jamais poderia conhecer. As pessoas se mexeram nos assentos. Minha mãe se inclinou e sibilou. Deveríamos parar com isso. Não, eu disse. Deixe-a falar. Porque eu queria ouvir que história ela havia construído para si mesma. Eu queria saber até onde ela iria para reescrever a verdade. Vanessa colocou a mão no peito e disse: Eu estive na vida dele por 5 anos. 5. E não em segredo. Ele me contou tudo. Como estava infeliz, como se sentia preso, como não conseguia ser quem realmente era em casa. Algumas pessoas ficaram boquiabertas, outras evitaram olhar para mim. A voz de Vanessa vacilou, como se ela achasse que era ela quem estava de luto. Ele me disse que só ficou por causa do filho, acrescentou ela. Não porque a amava. Ela olhou diretamente para mim ao dizer isso. Não havia pedido de desculpas em seus olhos, apenas triunfo, como se ela acreditasse ter vencido. Eu não vacilei, mas por dentro eu estava queimando. Lucas puxou minha mão. Mamãe, por que aquela senhora está dizendo isso? Ele sussurrou. Eu apertei a mão dele. Ignore-a, querido. A sala caiu em um silêncio sinistro. Ninguém sabia o que fazer. O pastor João tentou intervir. Senhora, isso não é nada disso. Mas antes que pudesse terminar, uma voz vinda do outro lado da sala cortou o ar. Senhorita Prado, disse Dr. Armando Leite, nosso advogado de família,
enquanto se levantava e começava a caminhar lentamente pelo corredor. Todos os olhares se voltaram para ele. Ele segurava uma pequena caixa de madeira nas mãos. Polida, simples, quase como uma caixa de joias, porém mais pesada, mais densa. Vanessa congelou. A expressão dela mudou ligeiramente, confusa e depois curiosa. O Dr. Leite se aproximou. Da frente, parou bem em frente ao púlpito e se virou para ela. Eduardo deixou instruções muito específicas em seu testamento, disse ele calmamente. Ele solicitou que isto fosse entregue a você hoje, publicamente. Vanessa piscou, os braços caídos ao lado do corpo. Ela pareceu insegura pela primeira vez desde que entrara, mas pegou a caixa lentamente, como alguém recebendo um prêmio. Observei seus dedos traçarem a borda da tampa. Suas unhas estavam pintadas do mesmo vermelho vinho do vestido. Naquele momento, a igreja ficou em silêncio novamente. Não de luto, mas de expectativa. Uma espécie de suspense silencioso que envolveu todos na sala. As pessoas se inclinavam para a frente em seus assentos. Minha mãe estava sentada rígida ao meu lado. Lucas estava imóvel. Até o pastor se afastou, observando. Vanessa me olhou uma última vez, presunçosa e firme, e então abriu a caixa. O que ela esperava eu nunca saberei. Uma carta, talvez. Um anel. Uma última declaração de amor. Mas o que ela recebeu foi algo completamente diferente. Seus olhos pousaram nela, e ela empalideceu. Sua boca se abriu ligeiramente, como se tentasse falar, mas nenhuma palavra saiu. Então, de repente, ela fechou a tampa e soltou um grito que cortou o ar. Um som áspero e gutural, mais do que apenas choque. Era raiva, mágoa, humilhação. Ela deixou a caixa cair no chão, recuou como se a tivesse queimado e cambaleou pelo corredor. Suspiros seguiram sua saída. A porta bateu atrás dela com um eco violento que pareceu sacudir as janelas. A caixa estava na frente, intocada. O Dr. Leite se virou brevemente para mim e assentiu. Um pequeno sinal particular. Não olhei para ela. Não precisava. Eu já sabia o que havia dentro. Eduardo havia planejado isso. Ele me traiu enquanto viveu, mas na morte ele havia escrito uma verdade final, uma da qual ela não conseguiu escapar, e uma que eu não precisei dizer uma única palavra para transmitir. Na noite anterior ao funeral, sentei-me à mesa da cozinha com o Dr. Leite, o advogado em quem Eduardo confiava há anos. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira e pelo tic-tac do relógio na parede. Lucas dormia no andar de cima. Minha mãe estava no quarto de hóspedes, rezando o terço pela terceira vez naquele dia. O Dr. Leite abriu o testamento de Eduardo e o deslizou sobre a mesa. Eu não o peguei. Há algo em comum, disse ele. Uma cláusula que Eduardo acrescentou pouco antes de morrer. Ele deixou uma caixa para alguém chamada Vanessa Prado. Você sabe quem é? Eu ri antes da hora. Não por humor, mas por descrença. Ah, eu sei quem ela é. Ele me olhou atentamente, tentando avaliar se eu estava bem. Eu não estava, mas já tinha parado de esperar que estivesse. Inclinei-me para a frente. O que tem na caixa? Perguntou o Dr. Leite, hesitante. Uma fotografia e uma mensagem escrita à mão, seladas na caixa. Ele pediu que a apresentação fosse feita publicamente durante o culto. Foi muito específico. Olhei para os veios da madeira sobre a mesa, pensando em como aquele homem, meu marido, havia criado uma última performance, mesmo na morte. Um último controle, uma última mensagem. Ele realmente queria que ela visse isso na frente de todos? Perguntei. O Dr. Leite assentiu. Suas palavras exatas foram: quero que ela ouça a verdade, sem poder distorcê-la. Uma parte de mim se sentiu enjoada. Outra parte sentiu algo como vingança. Olhei para o Dr. Leite. Então faça isso. Ele pareceu surpreso. Tem certeza? Não, eu disse. Mas faça mesmo assim. Eu havia passado grande parte da minha vida mordendo a língua, preservando a paz em nome das aparências, pelo bem do meu filho. Mas a paz construída sobre o silêncio é apenas uma mentira em câmera lenta.
E eu estava farta de mentir, mesmo que tivesse que deixar Eduardo contar a verdade através das cinzas que deixou para trás. Naquela noite, não dormi. Deitei na cama, olhando para o teto, pensando em tudo o que havia sacrificado para ser sua esposa. Eu me dobrei para ser suficiente. Eu me culpei pela distância entre nós. Eu me perguntei o que me faltava para levá-lo aos braços de outra pessoa. Mas a verdade não estava em mim. Estava nele, em suas escolhas. Na maneira como ele usava o charme como moeda de troca e a lealdade como uma coleira. Através do luto, eu tomei minha decisão. Eu não confrontaria Vanessa. Não a atacaria nem faria cena. Eu a deixaria falar, se quisesse. Deixaria que se apresentasse diante de todos e criasse qualquer fantasia em que precisasse acreditar, porque eu sabia o que estava por vir. Vesti-me, deliberadamente naquele dia, não para ele, mas para mim. Usei o terno preto de que ele nunca gostou, aquele que, segundo ele, me fazia parecer séria demais. Usei os saltos que não tocava desde a minha entrevista de emprego há 5 anos. Prendi o cabelo com força e passei o batom que usava quando ainda acreditava que ele me amava. Queria parecer alguém que já havia sobrevivido ao pior. Na igreja, quando Vanessa entrou como se pertencesse àquele lugar, não me assustei. Quando ela se levantou e declarou que Eduardo nunca me amou, não falei nada. Não porque estivesse com medo, mas porque estava cansada de lutar contra fantasmas com a minha voz. Deixe-a falar, pensei. Deixe-a se pavonear, sorrir e acreditar que está em vantagem. Deixe-a acreditar que ela era o segredo que ele guardava mais perto do coração. Porque eu sabia o que estava naquela caixa. A verdade de Eduardo não era gentil. Não era nobre, nem redentora. Era cruel em sua honestidade. O bilhete que ele deixou para ela era curto, apenas uma frase, mas foi o suficiente para desfazer tudo o que ela pensava que eles tinham. O doutor Armando Leite me mostrou. Eu li uma vez, e apenas uma vez, para Vanessa. Pelos anos que roubei de vocês duas, eu nunca te amei. Eu só precisava de você para me sentir desejado quando eu não merecia. Ele não me escreveu uma carta, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Talvez aquele fosse seu último insulto, ou o reconhecimento silencioso de que me devia mais do que palavras jamais poderiam retribuir. De qualquer forma, eu não precisava mais de nada dele. Dei sinal verde ao Dr. Armando Leite. Deixe-a abrir a caixa. Deixe a verdade falar alto por uma vez. Porque às vezes o silêncio é poderoso. E às vezes deixar alguém se expor é mais satisfatório do que qualquer vingança que você possa planejar. O ar dentro da igreja pareceu diferente no momento em que ela tocou a tampa. Não era apenas silêncio. Era expectativa. Como se a sala inteira soubesse que algo estava por vir, mas não soubesse o quê. Eu sentia os olhares se alternando entre mim, Vanessa e a caixa em suas mãos. Lucas estava aconchegado ao meu lado. Minha mãe não se movera 1 centímetro desde que o advogado se aproximara. Vanessa estava na frente, emoldurada por mentiras brancas e pela foto do meu marido, sorrindo para uma vida que ele já havia arruinado. Ela segurava a caixa de madeira, delicadamente, como se fosse algo sagrado. Eu me perguntava se ela achava que haveria um anel dentro, ou uma carta dizendo que ele sempre a amara. Talvez acreditasse que ele me deixara para trás na morte, assim como achava que ele me deixara em vida. Mas Eduardo não era tão limpo assim. Ele era desorganizado, e sua verdade sempre pesava mais que suas mentiras. Ela destrancou a caixa lentamente, como se quisesse saborear o momento. Então, ela viu. A princípio não reagiu. Apenas olhou para dentro. Seus dedos pairaram sobre o conteúdo congelados. Seu rosto não mudou. Nenhum sorriso choroso. Nenhum suspiro repentino. Apenas a imobilidade. Como se seu cérebro se recusasse a acreditar no que seus olhos estavam vendo. Então ele rachou. Sua boca se abriu. Seus olhos se arregalaram. Ela tirou uma única fotografia. Era uma foto espontânea, dela e Eduardo sorrindo em uma praia, abraçados. Eu nunca tinha visto aquilo antes, mas soube imediatamente que não era um de seus encontros secretos. Era
Algo que ela devia ter aceitado com orgulho, acreditando que significava mais do que realmente significava. Ela a virou. Foi então que emitiu o som, não um suspiro, nem um soluço, mas um grito. Um som agudo e quebrado que perfurou o salão inteiro. O tipo de grito que se dá quando uma mentira em torno da qual se construiu a própria vida desmorona de uma só vez. Ela deixou cair a fotografia e cambaleou para trás. Os calcanhares vacilaram. A caixa bateu no chão e a tampa se abriu. Ela olhou para mim com os olhos cheios de fúria, confusão e desgosto. Mas eu não me mexi. O doutor Armando Leite deu um passo à frente e pegou a fotografia, caída, tomando cuidado para não falar. Uma mulher na segunda fila se levantou e perguntou: "O que está acontecendo?" Vanessa se virou, o rosto corado e o peito arfando. Ele mentiu para mim. Ele disse que me amava. Ele disse que a estava deixando. Sussurros irromperam pelos bancos. Algumas pessoas balançaram a cabeça. Outras se aproximaram, murmurando como se a fofoca pesasse mais do que a tristeza. Ela agarrou o peito, procurando por alguém, qualquer pessoa, que a salvasse do constrangimento que lhe percorria a pele. Ela não estava apenas com o coração partido. Ela estava exposta. Toda a sua identidade, seu papel na vida de Eduardo, se desfazendo diante de estranhos. Então, ela fez algo que eu não esperava. Caminhou em minha direção. 1 passo, 2, depois 3. Seus olhos se fixaram nos meus, arregalados e trêmulos. Levantei-me lentamente, colocando Lucas atrás de mim e apoiando a mão no banco. "Por quê?" perguntou ela, com a voz rachada como vidro sob meus pés. "Por que ele faria isso comigo?" Olhei para ela pelo que pareceu 1 minuto inteiro. Então, disse claramente e sem emoção: "Porque ele fez isso comigo primeiro, e depois me sentei novamente." Ela não respondeu. Apenas ficou ali, piscando como se tivesse levado um tapa. Seus braços caíram ao lado do corpo, e ela se virou para sair. Seus saltos ecoaram mais alto desta vez. Nem ríspida, nem orgulhosa, apenas instável e incerta. Ela empurrou as portas da igreja e desapareceu na luz do sol. Todos olharam. Alguns para a porta, outros para o camarote e alguns para mim. Não lhes dei nada. Nenhuma lágrima, nenhum sorriso irônico, nenhum sussurro de "eu avisei". Eu não tinha mais nada a provar. A voz de Eduardo não foi ouvida naquele dia, mas sua mensagem soou mais alto do que qualquer elogio fúnebre. Ele a deixou apenas com a verdade, e ao fazê-lo, finalmente me deu a única coisa que nunca pôde dar em vida: clareza. Depois do funeral, não fui à recepção. Deixei os convidados saírem, com os olhos pesados de coisas que não tiveram coragem de dizer. Eles me deram acenos suaves, sorrisos fracos e abraços rápidos. Alguns ofereceram condolências superficiais sobre como o luto pode fazer as pessoas agirem de forma estranha, fingindo que não tinham acabado de testemunhar uma mulher se desnudar emocionalmente em público. Deixem-nos falar. Acompanhei Lucas até o carro. Ele estava quieto, segurando a pequena cruz de madeira que a funerária havia distribuído. Quando entramos, ele finalmente falou: "Mãe, quem era aquela mulher?" Eu não menti. "Ela era alguém que seu pai conhecia", eu disse. Alguém que se achava importante para ele. Ele olhou pela janela por alguns segundos e perguntou: "Ela te machucou?" Depois fez uma pausa, considerando a pergunta. "Como você explica traição para uma criança de 10 anos, sem fazê-la sentir que veio de algo quebrado?" "Ela não me machucou", eu disse finalmente. "Ele fez isso. Mas eu não vou carregar isso para sempre. E você também não." Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu imaginava, e então se encostou no meu braço enquanto voltávamos para casa. Naquela noite, a casa parecia diferente. Não porque estivesse mais silenciosa. Eduardo não a tinha enchido de risadas perto do fim. Mas porque, pela primeira vez, o silêncio não era sufocante. Era espaço. Era meu.
Entrei no nosso quarto. Não, meu quarto agora. Fiquei parada, na porta, observando a cama que costumávamos dividir, o criado mudo que ele nunca limpava, a gaveta onde eu encontrara os recibos que deram início à confusão. Não parecia mais uma zona de guerra, apenas um quarto. Abri o armário e tirei o último terno que ele usara, o do nosso jantar de aniversário, 1 ano antes de ele morrer. Passei os dedos pela lapela, tentando me lembrar de como era amá-lo, sem questionar cada palavra, cada ligação tarde da noite, cada olhar distante. Essa versão dele existiu um dia. Mas amar alguém não é a mesma coisa que conhecê-lo. E eu não conhecia Eduardo de verdade. Só quando já era tarde demais. Coloquei o terno na cama, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei numa caixa de doações. Eu não precisava mais dele. Não precisava de nada daquilo. Na manhã seguinte fiz panquecas para o Lucas. Coloquei música enquanto comíamos. Ele riu pela primeira vez em semanas. E eu percebi uma coisa. Eu não estava mais de luto pelo Eduardo. Eu estava de luto por mim mesma. A versão de mim que acreditava que o amor tinha que ser conquistado. Que lealdade significava silêncio. Que a força era medida pela quantidade de dor que você conseguia suportar sem vacilar. Mas essa versão de mim se foi. Não estou com raiva da Vanessa. Não mais. Acho que ela o amava à sua maneira. Ou talvez ela simplesmente amasse ser escolhida, como eu um dia amei. Mas amor construído sobre mentiras não é amor de jeito nenhum. É sobrevivência. E eu cansei de sobreviver. Eu quero viver. Eduardo achou que a verdade a machucaria. E machucou. Mas me libertou. E talvez, da forma mais distorcida, esse foi o seu último presente. As pessoas sempre dizem que funerais são para os vivos, não para os mortos. Eu costumava pensar que isso significava um encerramento. Agora, acho que significa escolha. Você pode escolher que tipo de pessoa será quando as piores partes da sua história passarem. Você pode decidir se a dor se tornará sua prisão ou seu ponto de virada. Eu escolhi a segunda opção. Enquanto eu estava em pé perto da janela naquela manhã, com o café na mão, observando Lucas perseguir o cachorro no quintal, percebi que não estava esperando por mais nada. Não um pedido de desculpas, não respostas, não alguém para me salvar da dor. Eu me salvei. Se esta história te comoveu ou te fez pensar sobre amor, traição ou força de uma forma diferente, compartilhe. Alguém mais pode precisar ouvir também. Me conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Você teria ficado em silêncio ou teria dito algo naquele dia? E se você quiser mais histórias reais que tocam fundo em desilusões amorosas, curas e tudo mais, inscreva-se no canal, clique em curtir se esta te tocou e não esqueça de ativar o sininho para não perder o que vem por aí. Obrigada por ouvir minha verdade. Te vejo na próxima. Nem ríspida, nem orgulhosa. Apenas instável e incerta. Ela empurrou as portas da igreja e desapareceu na luz do sol. Todos olharam. Alguns para a porta, outros para o camarote e alguns para mim. Não lhes dei nada. Nenhuma lágrima, nenhum sorriso irônico, nenhum sussurro de "eu avisei". Eu não tinha mais nada a provar. A voz de Eduardo não foi ouvida naquele dia, mas sua mensagem soou mais alto do que qualquer elogio fúnebre. Ele a deixou apenas com a verdade e, ao fazê-lo, finalmente me deu a única coisa que nunca pôde dar em vida: clareza. Depois do funeral, não fui à recepção. Deixei os convidados saírem com os olhos pesados de coisas que não tiveram coragem de dizer. Eles me deram acenos suaves, sorrisos fracos e abraços rápidos. Alguns ofereceram condolências superficiais sobre como o luto pode fazer as pessoas agirem de forma estranha, fingindo que não tinham acabado de testemunhar uma mulher se desnudar emocionalmente em público. Deixem-nos falar. Acompanhei Lucas até o carro. Ele estava quieto, segurando a pequena cruz de madeira que a funerária havia distribuído. Quando entramos, ele finalmente falou: "Mãe, quem era aquela mulher?" Eu não menti.
Ela era alguém que seu pai conhecia, eu disse. Alguém que se achava importante para ele. Ele olhou pela janela por alguns segundos e perguntou: Ela te machucou? Depois fez uma pausa, considerando a pergunta. Como você explica traição para uma criança de 10 anos, sem fazê-la sentir que veio de algo quebrado? Ela não me machucou, eu disse finalmente. Ele fez isso. Mas eu não vou carregar isso para sempre. E você também não. Ele assentiu, como se entendesse mais do que eu imaginava, e então se encostou no meu braço enquanto voltávamos para casa. Naquela noite, a casa parecia diferente. Não porque estivesse mais silenciosa. Eduardo não a tinha enchido de risadas perto do fim. Mas porque, pela primeira vez, o silêncio não era sufocante. Era espaço. Era meu. Entrei no nosso quarto. Não. Meu quarto agora. Fiquei parada, na porta, observando a cama que costumávamos dividir, o criado mudo que ele nunca limpava, a gaveta onde eu encontrara os recibos que deram início à confusão. Não parecia mais uma zona de guerra, apenas um quarto. Abri o armário e tirei o último terno que ele usara, o do nosso jantar de aniversário, 1 ano antes de ele morrer. Passei os dedos pela lapela, tentando me lembrar de como era amá-lo, sem questionar cada palavra, cada ligação tarde da noite, cada olhar distante. Essa versão dele existiu um dia. Mas amar alguém não é a mesma coisa que conhecê-lo. E eu não conhecia Eduardo de verdade. Só quando já era tarde demais. Coloquei o terno na cama, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei numa caixa de doações. Eu não precisava mais dele. Não precisava de nada daquilo. Na manhã seguinte fiz panquecas para o Lucas. Coloquei música enquanto comíamos. Ele riu pela primeira vez em semanas. E eu percebi uma coisa. Eu não estava mais de luto pelo Eduardo. Eu estava de luto por mim mesma. A versão de mim que acreditava que o amor tinha que ser conquistado. Que lealdade significava silêncio. Que a força era medida pela quantidade de dor que você conseguia suportar sem vacilar. Mas essa versão de mim se foi. Não estou com raiva da Vanessa. Não mais. Acho que ela o amava à sua maneira. Ou talvez ela simplesmente amasse ser escolhida, como eu um dia amei. Mas amor construído sobre mentiras não é amor de jeito nenhum. É sobrevivência. E eu cansei de sobreviver. Eu quero viver. Eduardo achou que a verdade a machucaria. E machucou. Mas me libertou. E talvez, da forma mais distorcida, esse foi o seu último presente. As pessoas sempre dizem que funerais são para os vivos, não para os mortos. Eu costumava pensar que isso significava um encerramento. Agora, acho que significa escolha. Você pode escolher que tipo de pessoa será quando as piores partes da sua história passarem. Você pode decidir se a dor se tornará sua prisão ou seu ponto de virada. Eu escolhi a segunda opção. Enquanto eu estava em pé perto da janela naquela manhã, com o café na mão, observando Lucas perseguir o cachorro no quintal, percebi que não estava esperando por mais nada. Não um pedido de desculpas. Não respostas. Não alguém para me salvar da dor. Eu me salvei. Se esta história te comoveu ou te fez pensar sobre amor, traição ou força de uma forma diferente, compartilhe. Alguém mais pode precisar ouvir também. Me conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Você teria ficado em silêncio ou teria dito algo naquele dia? E se você quiser mais histórias reais que tocam fundo em desilusões amorosas, curas e tudo o mais, inscreva-se no canal, clique em curtir se esta te tocou. E não esqueça de ativar o sininho para não perder o que vem por aí. Obrigada por ouvir minha verdade. Te vejo na próxima. Agora me diz, você acha que a esposa agiu certo em deixar Eduardo se vingar mesmo depois de morto? E se você fosse Vanessa, como reagiria ao descobrir a verdade daquela forma? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!